Fala galera, beleza? Felipe L na área. Bora lá, né, para mais uma semana de estudos, preparar aí, afiar nosso machado para a gente ter uma semana tão boa quanto foi a semana anterior. Semana passada foi sensacional, né, cara? Ou se fosse sempre assim, né? Ia ser fácil demais, tava todo mundo milionário, né, cara? Mas vamos lá então, né? A gente só teve uma excelente semana porque a gente realmente soube se preparar, né? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Começar aqui pelo índice futuro, tá? Então, tanto o índice quanto o dólar, a gente teve aí uma semana que andou bastante, né? Movimentou bastante, graficamente falando, né? Em termos de amplitude, né? Tivemos uma semana aí com mais de 9.000 pontos, né? De amplitude. Então, uma semana realmente muito boa para ninguém colocar defeito, para ninguém que opera a favor da tendência, tá? Então, pelo contexto do semanal, o que a gente tem aqui, né, dentro do índice futuro? A gente tem aqui a quebra dessa troca de polaridade, né, que a princípio a gente via que realmente o preço poderia estar namorando uma queda, não que, né, já tenha tudo acabado, mas a priori, né, agora esse ponto passa para a gente que realmente isso aqui até mais ele pode parecer como uma falha de fundo que realmente o preço pode voltar a cair. Claro, estamos corrigindo a retração de 61,8 deste movimento de alta aqui? Sim, estamos. Temos uma média móvel de 200 levemente ascendente aqui. Na verdade, levemente ascendente não, ela vem ascendente. O problema é que a gente tem uma média móvel de 20 descendente, mas devido até a amplitude que foi, né, a semana e a agressividade que ela veio, ela fez, né, de flat, de descendente, ela vem e fica flat, né? Até passando a sensação para a gente de que realmente a gente pode estar vendo aí uma próxima semana, mesmo com feriado, se não me engano, temos feriado semana que vem, né, de força também. Mas, né, temos que estar preparado também para o movimento da correção. Então, fazer uma coisa que eu não faço há bastante tempo, né? Vou marcar a máxima e mínima somente da semana anterior, coloco um fibo dentro dela aqui para caso a gente veja o movimento corretivo de todo esse movimento de alta. Na verdade, o movimento de alta ele vem desde a semana 13 aqui, né? Todo esse movimento de alta aqui, eu quero saber aonde que vão estar essas retrações aqui, tá bom? Mas eu vou estar pegando somente da semana anterior, que ela é a semana que realmente se destaca perante as outras aqui que a gente vem tendo. Beleza? Então, dentro do semanal, aqui para mim nada mudou em termos de retração de FIBO. Felipe, projeções. As projeções eu vou fazer elas pelo diário, tá, galera? Gráfico diário do índice. A gente tem aqui a projeção do pullback, né, nesta região. Novamente reforçando, estamos na região de 61,8. Temos uma média móvel de 200 diário, que aproximadamente é a média móvel de 20 do semanal. Né? Aqui ela já está mais flat, mas é uma média móvel de 200, então a gente não pode simplesmente ignorar ela. A gente tem que entender que estamos em região de média móvel de 200 e em retração de 61,8. Tá bom, galera? Esse pullback projetado para cima, né, já atingimos o alvo de 100% e temos um terceiro alvo lá na região dos seus 112,11 mil pontos, tá bom? Tivemos aí, na verdade, uma combinação de candles interessante aqui dentro do nosso índice futuro, né? Tivemos o momento da rolagem, o movimento corretivo, né, que foi esse daqui, e depois aí tivemos até mesmo um candle de retomada, né? E esse candle de retomada, ele foi bem interessante, porque pegando esse movimento de gap aqui que a gente teve da troca de contrato, ele veio corrigir praticamente na cabeça desse movimento aqui de pivô, não é desse movimento de pivô, mas da saída desse candle de ignição, veio retestar essa região milimetricamente, né? Tanto é que esse candle aqui ele estava negativão, depois voltou tudo e fechou como um pavio. Então, um candle de retomada bem interessante que a gente está vendo aí para a semana que vem, né? Caso a gente enxergue uma semana forte, né, vindo para romper a máxima da semana anterior aí, poxa, realmente vai ser uma surpresa aí, né? Porque o nosso mercado, para quem tem um pouquinho mais de tempo aí, sabe que ele entrega bons movimentos, sim, mas é aquele negócio, é uma semana subindo e uma semana chorando. Parece que aquele sedentário, né, que quando resolve fazer algum exercício fica todo duro, né? Todo duro depois aí, né? Aquele que quando, né, nunca vai pra academia, quando vai pra academia fica todo travado que tem que levar a mão até o sabonete, né? Não consegue se esticar muito, não. Então a gente tem que estar muito atento aí para ver como que o preço vai se comportar essa semana, tá? Então, semana passada foi muito boa, foi, mas a gente não pode projetar
né, toda essa euforia para a próxima semana. Na verdade, a gente não deve fazer isso nunca, nem com semanas muito boas, nem com semanas muito ruins, nem com semanas travadas. A gente tem que ir realmente acompanhando o nosso estudo. Tá fazendo sentido? Né? O mercado está apresentando movimentos, ele está apresentando amplitude para tal, para a gente confiar nos movimentos do mercado? Se sim, beleza. Né, realmente, ver seu ponto de compra, seu ponto de venda e confiar nele. Agora, quando a gente vem no mercado mais travado, né, como a gente vinha com o dólar vinha numa, nossa, mais travado que conversa de gago, né, desde do mês 7 do mês passado, do ano passado, né, quando a gente pega uma semana como foi semana anterior, a gente quase nem acredita, né, mas a gente tem que nós temos que estar preparado para isso. Então, dentro aqui do índice futuro, né, projetando primeiramente somente o pullback, temos alvo para cima sim, a gente tem que realmente confirmar o rompimento dessa região de 61.8 aqui do semanal, para a gente poder acreditar numa possível busca de terceiro alvo, tá bom? Gráfico de 60 minutos, a gente percebe, cara, pegamos essa venda aí na sexta-feira, hein? Essa primeira hora aqui, pelo amor de Deus, muita gente lavando a égua na sala lá. Parabéns demais. Né? O que parece isso daqui pra gente, né? Parece que depois que ele vem e ele rompe esse movimento de bandeira aqui, bandeira não, né? O movimento de pivô, ele vem e tá dando uma bandeirada, né? Que até foi quebrado aqui agora, que a gente viu o movimento de aceleração negativo do preço. Ele vem, quebrou aqui, acionando um pivôzinho, fechando milimetricamente acima de 61.8, né? Mas mesmo que nosso mercado fosse 24 horas, eu ainda acredito que a gente ia ter, né, ia terminar de forma meio esticada aí para dar uma continuidade do pregão. Então a gente tem que tomar muito cuidado amanhã com essa abertura aqui, tá? Então temos essa região de topinho anterior e temos a retração de 61.8 do semanal. Felipe, ele dá para sair comprando aqui logo, cara? Na minha opinião, a gente tem que no mínimo esperar uma média móvel rápida, né? A 9 já cruzou aqui, mas a 20 se aproximar um pouco mais do preço, né? Então, acho que sair comprando, né, na primeira hora de mercado é perigoso demais, principalmente operações na ponta da compra. Na ponta da venda anda um pouco mais, tá? Se a gente esperar aqui essa média móvel de 20 ficar perto aqui do preço, a gente vê o mercado dando uma lateralizada acima dessa região, passa um pouco mais de confiança, né, com a média móvel de 20 chegando e jogando esse preço para cima. E caso o mercado resolva dar uma corrigida, aí tá fácil, né? Colocar um FIBO nesta máxima, nesta mínima e a gente observar aqui, principalmente as perdinhas de fundo aqui, tá? E muito cuidado com as médias também, né? Aqui a gente tem uma média móvel de 200 no gráfico de 5 minutos descendente, né? Então, ou seja, a tendência aqui, né, por mais que o preço trabalhe acima dela, a média móvel de 20 acabou de cruzar. Então, isso aqui é 2 palitos para esse preço voltar aqui para baixo dessa região, montar um pivôzinho e descacetar. Não é isso que eu espero, tá? Eu espero que realmente o mercado, né, continue, né, mostrando aí seu vigor e metendo marcha para cima. Tá? Então, é isso que eu vou estar esperando para segunda-feira, para amanhã, né? Então, fechamento aqui acima do estopinho prévio já foi, acabou o pregão. Estamos acima do 61.8, ok? Né? Então eu só espero agora a média móvel de 20 ficar um pouco mais próxima do preço para a gente ver uma nova estrutura de alta aqui, poder trabalhar um pivô ou uma regressão na média móvel de 20, né? Enfim, lembrando que a gente vai estar bem próximo da região de máxima, fechamos aí próximo de uma região de máxima, parece um topo triplo daqui até, né? Então tem que tomar cuidado. Beleza, galera? Então índice entregue, bora para o dólar. O dólar, hein? Que legal. Dorinha, como a gente vem comentando, né? Então a gente vem aí desde o mês 7, né? Travado pra caramba. A gente fica num ping-pong aqui dentro do dólar. Qual que seria esse ping-pong? Aí, Felipe. Quando a gente dá um dezoom aqui, a gente observa uma grande lateralidade aqui dentro do dólar, né? Eu venho comentando, nossa, desde muito tempo já, né? Primeiro era esse caixote aqui. Depois a gente viu o preço em 2022, né? Dando uma escapada dessa região de caixote aqui, batendo na sua média móvel de 20, que desde 2017, toda vez que a média bate no preço, o preço bate na média móvel de 200, joga para cima, né? Então aqui eu ainda falei pra galera, poxa, eu vou começar a trabalhar com essa escapadinha aqui, com uma retração maior da floresta, né? E aí parece que ficou aquele ping-pong, média móvel de 200 e 61.8, que ele não consegue trabalhar acima dessa região de 61.8 do semanal também, tá? Mas enfim, o mercado, fatos da vida foi que ele deu uma lateralizada gigante aí desde o mês 7, né? Do ano passado, mês 7, mais ou menos por aqui.
e ficou preso dentro de um caixote. Então a gente pode marcar aqui uma região de máximas e mínimas e a gente percebe que o preço não foi para lugar nenhum. Talvez seja aquele, claro que tem muita coisa relacionada à macroeconomia, política principalmente, né? Então a gente entrou no período de pré-eleição aí ano passado, agora estamos no período pós-eleições, 100 dias se passaram, nada meio que mudou, né? A gente não tem um arcabouço fiscal apresentado de forma concreta ainda, então o mercado, ele, né, paira uma insegurança, né, sobre todo e qualquer movimento do mercado aí. Mas fato da vida foi, se o dólar resolver cair, cara, isso é bom para todo mundo, na minha opinião, tá? Principalmente para quem tá querendo se dolarizar, aproveitar a oportunidade de um dólar aí abaixo de R$ 5, eu acho que realmente a gente tá vivendo uma boa época para isso. Só tome cuidado, né? Que o que tá barato ainda pode ficar mais barato e a gente não sabe dia de amanhã, então não use isso daqui como boia de salvação, tá? Mas é uma boa oportunidade sim, tá? Então, vindo para o contexto, a gente tem o que agora? Uma média móvel de 200 aqui ascendente, né? Dentro do nosso dólar futuro, mas a gente tem um candlezão, porra, robusto pra caramba, onde rompeu a média móvel de 200, realmente, né? Com convicção, perdeu a retração 61, de 61,8 desse último movimento que eu estava mapeando aqui dentro do dólar, então perdemos essa região. Então perdemos 2 pontos muito importantes, média móvel de 200 nessa região e 61,8. E a região dos R$ 5, né? E não é que perdeu brigando, perdeu como faca quente na manteiga, né? Veio com força. O que eu tenho projetado aqui? Eu estou projetando este movimento aqui como um movimento de pivô para baixo, que aí realmente vai ter um primeiro alvo lá na região do 4578, tá bom? E eu tenho um movimento aqui pelo gráfico diário, né? Que é uma consolidação do diário, uma consolidação aqui nessa região, tá de sacanagem, né? Mas tínhamos sim uma consolidação aqui pelo gráfico diário, cujo falta pouquinho para vir bater os 100%, tá? Então, vou deixar essas duas projeções na tela aí. A projeção era essa daqui, porque ela não tá lá. Vem para cá. Projeção. Uma semana não, filho. Aqui é igual a um dia. Um dia, adicionar, aplicar, tá, foi. Né? E eu tenho essa projeção aqui do diário, onde tínhamos essa região de caixote. Foi o mês de fevereiro e março preso nessa região, né? Quando ele veio para tentar romper no finalzinho, né? Ali de março, falhou miseravelmente a saída positiva aqui nessa região e entrou uma pressão de venda absurda dentro do nosso dólar futuro, onde jogou lá para baixão ele, né? Então tivemos aqui a quebra dessa região de consolidação. Ele, nesse momento que ele rompeu, que ele não rompeu com muita convicção, na minha opinião, tá? Ele rompeu dando uma lateralizada, tivemos aqui, né, o fator notícia que deu uma escorregada e voltou, mas na minha opinião ele ficou mais lateralizado do que preço. Mais lateralizado do que realmente rompendo, né, o preço aqui nessa região. E aí depois que o preço conseguiu se libertar dessas regiões de mínima aqui, que até foi a mínima do mês de março aqui, cara, acelerou também bem forte, né? O 61,8 não fez nem cosquinha, R$ 5 não fez nem cosquinha, e a gente teve o movimento de pullback aí na sexta-feira, para quem sabe vir buscar uma região aí do 4882, né, que é o alvo de 100% da projeção do diário. Faltou bem pouco, por isso que eu tô com essa projeção aqui, né? Tô pensando, será que é a projeção certa também? O fato da vida é que não tem como, né? Quando a gente está falando de projetar FIBO, cada um tem essa maneira de projetar, né? Cada um projeta um movimento mais macro, um pouco menor, né? Enfim, eu tô com essa projeção que ela tá fazendo muito sentido para mim, então vou deixar ela na tela aí para ver como é que vai se comportar durante a semana. Então a gente vem numa semana aí que, na verdade, semana não, de praticamente um mês só de queda aí dentro do mercado, tá? Pelo gráfico de 60 minutos, a gente tem o mercado sendo conduzido muito bem por essa média móvel de 20, né? Tá com dúvida, cara, no gráfico de 5 minutos se tá subindo, se tá caindo, vira pro gráfico de 60 minutos que ele vai te dar um excelente indicador aí né, de como que tá o intraday, né? Você tira bastante o ruído e projeta. Trazendo um pouco mais aqui para nossa ótica de amanhã, o que a gente tem? A gente tem um mercado que realmente veio, rompeu aquela retração de 61,8, foi lá, retestou ela, como eu ainda alertei no estudo que eu fiz na quinta-feira, no dia anterior, e veio para entregar um movimento de alta. A gente tem que tomar cuidado com uma coisa, o dólar caiu para caralho, né? Caiu para caralho. Então a gente tem que se ligar para ver se isso daqui não vai virar o que virou isso daqui, tá? Uma lateralização de fundo.
Então, a gente tem aqui essas regiões aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Isso aqui virou uma mini lateralização. A gente tem que ficar muito esperto para não querer, né? Ah, o dólar vai cair eternamente agora. Nada só cai. Aí o nego tá querendo vender aqui e os caras vão dar uma acumulada como ficaram segurando o preço aqui nessa região, né? Eles podem fazer a mesma coisa aqui. Então, muito cuidado, né, com vendas de dólar aí amanhã, logo na sua abertura, tá bom, pessoal? Trazendo para um gráfico de 5 minutos, a gente percebe, né? Realmente lá, troca de polaridade na região de 61,8. Consegui pegar essa vendinha aqui na sexta-feira, o mercado entregou um belo movimento e veio caindo lentamente, deu uma lateralizada nessa região, perdeu o fundinho, entregou mais um belo movimento. Se tivéssemos continuação de pregão, acho que até a gente viria aqui buscar a região de mínimo do dia. Ele foi caindo aqui pela gravidade mesmo, né? Acho que nem tinha mais ninguém no mercado, que só esqueceram ali, ele foi no conta-gotas. Então, fica até mais difícil de projetar movimentos aqui para abertura, né, do dólar amanhã. Sim, poderia projetar somente esse último rompimento para baixo, mas acho que já deu até alvo disso daqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Entregou 200% aí. Então, a gente tem que esperar para ver realmente como que o mercado vai abrir amanhã. Ele pode já abrir querendo dar uma corrigida nesse movimento. Eu só reforço, né? Cuidado para não ficar caindo numa pegadinha do malandro e não ficar querendo operar tendência dentro de uma possível consolidação, tá, galera? Então, marque essa região aqui, que a gente pode ter um período aí lateral aí dentro do dólar, tá? Caso contrário, beleza, né? O dólar vai continuar caindo, vai. Acredito que o movimento da abertura amanhã traga, né, uma pressão realmente do preço, a hora de não abrir do mercado, maior volatilidade. Tem que ficar atento aqui para essa região, embora eu acho que não vá dar tempo para a gente ter um pivôzinho de pré-rompimento, porque quando sai desse movimento aqui chorado, roçando nas médias, para mim não é interessante, não. Eu preciso, né, de impulso, correção, impulso, para mim pegar um pivôzinho de pré-rompimento do fundo, mínima do dia anterior, também é mínima da semana anterior. Então, ou seja, região de mínima, máxima, ajuste, cara, é sempre você vai pegar ela antes ou depois, nunca o rompimento, tá? Então tem que tomar cuidado. Sim, a saída de menor resistência é na ponta da venda, mas a gente tem que tomar cuidado. Beleza, então, povo? Então, mais um estudo para a semana entregue aí para vocês, né? Espero que vocês gostem, né? Aproveitem, se inscrevam no canal, interajam com o conteúdo para realmente a plataforma entender, né? Que a relevância dele cada vez entregar para mais pessoas. Valeu! Deixa eu só travar aqui o